Bem-vindos a todos. Então, obrigada por se juntarem a nós à hora do almoço para falarmos sobre o tabagismo na atualidade, alguns mitos e algumas verdades. Fizeram-me esta questão na semana passada sobre se o tabaco aquecido fazia menos mal do que os cigarros normais e aos riscos associados ao tabagismo nas suas diferentes formas, por assim dizer. Ok, então é assim, eu acho que nós temos que ter tolerância zero. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia, aqui se calhar há coisa de 2, 3 anos, fez uma campanha que dizia que a melhor maneira de fumar é não fumar nada. Portanto, os pulmões, como eu costumo dizer, são órgãos muito sensíveis, são duas esponjinhas muito sensíveis, são importantíssimos, são os que nos permitem viver neste mundo e fazer as nossas trocas gasosas e, portanto, são para ser poupados. Quer o cigarro convencional, quer o tabaco aquecido, quer o vapor, quer o cigarro eletrónico, ou seja, toda a forma de inalação que não seja, como é lógico, farmacológica prescrita por um médico, ainda por cima nas quantidades que são administradas, porque um fumador, é claro que há fumadores que fumam, quer seja de uma forma ou de outra, somente 1 a 2 por dia, mas a grande maioria fuma 10, 20, ou seja, passa um grande período a fumar e a colocar substâncias nocivas dentro do aparelho respiratório e, portanto, todos têm malefícios. A tecnologia dentro de cada um acaba por ser um bocadinho diferente, isto simplificando, mas na verdade em todos eles surgem substâncias quer inflamatórias, quer cancerígenas, que entram para o sistema respiratório e que causam doença respiratória e não só, porque como nós sabemos, depois entra em circulação e o nosso sangue acaba por transportar o oxigênio e trazer o dióxido de carbono, mas acaba por levar também para todo o corpo, para todo o organismo, todas estas substâncias inflamatórias e nocivas. Portanto, podem aparecer infartos, podem aparecer AVCs, demências precoces, impotência sexual, neoplasias em várias partes do corpo, não apenas pulmonares, mas pronto, efetivamente sim. Relativamente ao tabaco aquecido e o cigarro eletrónico, temos verificado que o facto das partículas serem de menores dimensões, tende a ver, acaba por conseguir atingir áreas mais periféricas, ou seja, os brônquios mais pequeninos. E, portanto, nós temos visto neoplasias que transitaram ultimamente de áreas que antigamente seriam mais centrais, são mais periféricas, aparecem nódulos mais periféricos mais frequentemente, e também há a chamada doença do interstício. O interstício é uma espécie de alicerce do pulmão que o sustenta, e têm aparecido casos e mais relatos de doença do interstício, destes alicerces do pulmão associados a estas novas formas de consumo. Portanto, não é seguro, não é bom, é prejudicial para a carteira também e não faz bem. Sou todo contra. Não sei o que é que tu achas, Ana. Eu acho que, na minha perspectiva, todas as formas de tabaco, das suas diferentes formas, como tu falaste, têm riscos acrescidos para a saúde. O tabagismo sabemos que é a principal causa de morte prevenível em todo o mundo. Está associado a vários tipos de doenças, não só respiratórias, como cardiovasculares, como cerebrovasculares, como outras que tu bem referiste. Há estes produtos alternativos de tabaco que são transmitidos do ponto de vista do marketing como alternativas mais seguras ao tabagismo convencional, ao cigarro convencional, mas no entanto eles têm também químicos perigosos que podem condicionar dano pulmonar, dano respiratório e também dano nos outros sistemas. Para não falar, para além de falar destas substâncias tóxicas, falamos também da dependência à nicotina e do papel destes produtos com nicotina, o papel que eles condicionam no nosso organismo. Podemos falar também um bocadinho sobre a dependência da nicotina e o que é que isto acarreta no nosso corpo. Que dizes? A nicotina, tal como a cocaína, a heroína, acaba por ser uma droga e muitas vezes os mecanismos de adição não são assim tão diferentes. Eu costumo dizer que a grande diferença é que a nicotina é uma droga que está legalizada, portanto as pessoas conseguem comprar a preços mais acessíveis, de uma forma que não é ilegal, e que para aceder às outras drogas é complicado porque não são drogas legalizadas no nosso país. De qualquer forma, o mecanismo de adição
Não é fácil e, tal como para as outras drogas, assim como existem pessoas que conseguem sair da dependência de heroína, de cocaína e ter uma vida novamente funcional, também sabemos que há pessoas que acabam por sucumbir e até morrer consequentemente a essa dependência. O cigarro também. A nicotina, presente quer nestas novas formas, quer no cigarro convencional, é uma dependência. E é uma dependência não só física, porque dá sintomas físicos, a privação de nicotina é um síndrome que está bem descrito, ou seja, um fumador, quando perde o acesso à substância, pode ter muitos sintomas físicos, podem passar por cefaleia, que é dor de cabeça, suor, tremores, ataques de pânico, ataques de ansiedade, taquicardia, o coração a bater mais rápido, podem hiperventilar, ou seja, até podem, mesmo muitos até acabarem episódios no serviço de urgência com medo de estar a ter um ataque cardíaco. Quando uma pessoa está a deixar de fumar, há que explicar que este sim de privação pode ocorrer. Nós temos medicação para ajudar a diminuir estes sintomas no sim de privação, mas há que saber que ele existe e que pode ocorrer. Mas também há pessoas, se para uns é fácil deixar de fumar, para outros vai ser muito mais difícil, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos mecanismos de reagir de forma diferente, temos um número de receptores no nosso cérebro diferente, quer em quantidade, quer também em qualidade, é uma característica de cada um e, portanto, se para uns é fácil, para outros não tanto. Além da dependência física, também cria a dependência psicológica, que é aquela que a pessoa acha que está mesmo dependente, e depois uma também muito difícil, que é a dependência comportamental. Todos os fumadores têm os seus rituaizinhos, não é? Compram geralmente no mesmo sítio, ou fumam no carro, ou antes do café, ou depois do café, ou em casa, na janela, ou com os amigos no trabalho, naquele cantinho que descobriram e é o escape do dia. E às vezes esta também não é muito fácil de gerir, esta comportamental. Sim, muitos deles têm esses comportamentos, esses hábitos e já estão habituados e acabam por fazer essa associação entre um comportamento, uma rotina e o cigarro. E nas consultas de cessação tabágica é também nosso papel desconstruir e dar apoio em todos estes sintomas que as pessoas podem ter quando estão a tentar reduzir o consumo e que vão ter que saber lidar com os sintomas físicos, com os sintomas psicológicos e com esta dificuldade às vezes em alterar os comportamentos e as suas rotinas, não é? Exatamente. E muitas vezes o apoio, ou seja, tem que passar por um conjunto de alterações no próprio estilo de vida das pessoas, até porque nós sabemos que às vezes deixar de fumar, as pessoas acabam por procurar compensação noutro tipo nomeadamente na comida, mas também o desporto, o exercício físico, caminhadas, tentar arranjar substitutos que sejam saudáveis, não nocivos. Por exemplo, uma coisa que nós nas consultas de sessão costumamos a recomendar e que não é caro, não custa tentar, os paus de canela, beber um copo de água, ir dar uma caminhada, pensar. Na verdade, aquela vontade imensa de fumar dura cerca de 2, 3 minutos até passar, o cérebro esquece, desconecta e depois vai voltar outra vez, não é? Como sabemos. Mas sim, é arranjar estratégias para lidar. E pode ser útil também partilhar com a rede, quer de colegas, quer de amigos, que está nesta tentativa de cessação, e então as pessoas vão se motivando umas às outras, mesmo que até os colegas sejam fumadores, podem ter mais atenção e dizer, olha, não fumes, ou até regrar um pouco o consumo ao lado daquela pessoa para não se sentir excluída, para se sentir mais acompanhada nesse processo, não é? Sim, apesar de que também, às vezes, não sei se já viste nas consultas, quando é um casal e um fuma e o outro está a deixar de fumar, muitas vezes o fumador não quer que o outro pare. Diz, é só não vai custar nada. É um bocadinho como os doces, nunca ninguém quer comer sozinho, quando há. Como lá também, porque na verdade todos temos consciência que nos faz mal. E eu acho que ninguém gosta de pecar sozinho, sente mais o efeito de grupo. Ou seja, às vezes na mesma casa, quando alguém está a deixar de fumar, ou então o contrário, se alguém fuma e o outro não fuma, então não fumes, aquilo às vezes estressa mais. Ou seja, o mais importante de tudo é a pessoa decidir que chegou o momento de fazer alguma coisa por si.
tem que haver aquele clique na cabeça. Ok, vai ser difícil, eu vou atravessar o túnel que está cheio de vidros no chão, mas eu vou conseguir chegar ao fim e vou ganhar saúde e vou ganhar dinheiro, porque o tabaco está caríssimo, como sabemos, tem a ver com a taxa de impostos, até porque é prejudicial, mas uma pessoa que fuma um maço por dia chega a poupar aos milhares de euros neste momento ao fim de um ano, não é nada pouco considerável, e portanto tem é que haver uma decisão. Nós não vamos conseguir ajudar ninguém se essa pessoa não mudou o seu chip mental e então diz que está preparada. Não sei se tens essa experiência também. Sim, sem dúvida. A experiência que eu tenho na consulta de cessação tabágica é que o principal fator é a pessoa sentir-se motivada para enfrentar este desafio, que é possível com o acompanhamento certo, em consulta, com os profissionais de saúde adequados, sem a pessoa se sentir sozinha. Efetivamente, às vezes fazer parceria com o casal pode funcionar em que ambos se motivam um ao outro, ou parceria com algum colega no trabalho, ou com algum amigo, e partilham experiências daquilo que estão a sentir. E ter esta ligação próxima com o profissional de saúde, com os serviços onde está a ser seguido. Outra estratégia importante é sempre percebermos e explicarmos às pessoas os riscos associados, quer para a pessoa que fuma, quer para as pessoas que estão expostas ao tabagismo, não é? O tabagismo passivo é algo que também não é menosprezável, para grávidas, para crianças, para pessoas com doenças crónicas, que não devem estar expostas ao fumo do cigarro. E às vezes isso é uma forma também de motivar a pessoa nesse processo para deixar de fumar. Há várias estratégias de cessação tabágica, não é? Que nós nas consultas informamos e transmitimos e prestamos esse apoio às pessoas que nos procuram. Sim, exatamente. Há várias estratégias, muitas passam pela componente comportamental, mas o que é muito engraçado na cessação tabágica, que eu gosto, é que não há um modelo A que nós vamos imprimir e dar a todos. Portanto, há que conhecer a pessoa, o contexto em que está. Em algumas pessoas vamos ser mais rápidos a conseguir, porque as pessoas infelizmente tiveram algum evento agudo, ou chegam a tiveram parte, ou vêm referenciados da neurologia porque tiveram AVC e são muito jovens. E quando se vai à procura de fatores de risco, muitas vezes a única coisa que se encontra é mesmo o tabagismo, portanto, esses vêm realmente mais motivados. Ou uma mulher que está a tentar engravidar, ou que já está grávida. Quem tem filhos da avós, ter netos, também chegam muito à consulta, vão tomar conta dos netos e querem ser um bom exemplo, não querem transmitir, têm esse medo de passar passivamente aos pequeninos, e é verdade, é um risco que existe. E, portanto, há várias estratégias de apoio. É preciso conhecer a pessoa, o contexto onde vive, o contexto onde trabalha, e depois também temos estratégias farmacológicas que também podem ser muito individualizadas e personalizadas de acordo até com o gosto das pessoas, não é? Nós temos várias formas de administração, que vão desde sprays a pastilhas, nicotinas, comprimidos, pensos transdérmicos, portanto temos uma panóplia da oferta que tem que ser sempre com avaliação médica para ver se não existem interações, se a pessoa não corre riscos de tomar os fármacos, mas que sem dúvida ajudam um bocadinho a controlar os sintomas físicos e as pessoas mais facilmente conseguiram atravessar o tal túnel com sucesso, um bocadinho assim. Isso mesmo. E então agora respondendo à questão que nos colocaram, que é alguém que efetivamente não esteja muito motivado para deixar de fumar, mas quer diminuir o seu risco para a saúde, quer uma alternativa que faça menos mal, por assim dizer. Isso existe ou não? Sabemos que todos fazem mal, mas há alguns que fazem menos mal que os outros, ou há alguns que podem ser usados em alguém que quer deixar de fumar, mas ainda não está bem preparado para encarar esse desafio numa consulta. Eu não vou ser flexível, não. Querem deixar de fumar, vamos pensar nisso. Podemos fazer de uma maneira mais suave, com uma transição. Não tem que ser logo de um dia para o outro. Podemos criar um plano que seja adequado ao momento da vida em que a pessoa está. Por exemplo, uma coisa que acontece, não sei se te acontece a ti, as consultas de cessação tabágica, às vezes no hospital têm algum atraso de alguns meses, não é? E muitas vezes quando as pessoas pediram ajuda para a consulta, estavam numa fase da vida que é diferente àquela que nos chegam. Pode ter falecido um familiar, podem ter
trocado de emprego, podem estar numa fase mais estressante e naquele momento em que chegam a nós, naquele dia, não é o momento ideal. Portanto, aí pode-se tentar fazer um plano que seja adequado, mas seja cigarro convencional, seja tabaco aquecido, seja IQOS, seja cigarro eletrónico, seja vapers, não pensem, porque todas as formas são formas nocivas. Portanto, vamos tentar mudar o chip para se libertarem de todas elas e serem livres e mais saudáveis. Aqui no Instagram costuma haver uma camada mais jovem, relativamente, e uma parte muito importante também é a componente estética. Nós costumamos falar muito da doença, mas a parte estética, quer na pele, os dentes, deixam de ficar aquelas manchas amareladas, os dedos das mãos. Pronto, é claro que aí o tabaco aquecido melhorou um bocadinho as coisas, não é? Porque ele não tem aquele cheiro tão intenso como um cigarro convencional. Mas pronto, é uma questão de moda, eles tecnologicamente são muito atrativos, parecem dispositivos muito modernos, não é? As lojas, infelizmente, ainda não há grande legislação nesse ponto, continuam em qualquer centro comercial, conseguem encontrar lojas de venda livre, bastante atrativas, e portanto, eu penso que aí ainda temos algum caminho a percorrer, de modo também a proteger mais o consumidor, que pode não estar tão alerta para estes malefícios, mas acho que estamos no caminho certo, não é? Alguma questão, alguma experiência que queiram partilhar, quem nos está a ouvir? A Sofia já nos disse que deixou há 7 anos e diz ela que sabe que se pegar num cigarro que volta a fumar. E que para ela foi muito difícil, mas está de parabéns pelo caminho que percorreu. E é bom ter essa noção também. Estou a ter. Um fumador, muitas vezes, quando fumou, ficou lá a marca para o resto da vida. É como se o cérebro sofresse uma alteração em que fica lá marcado. Será sempre isso que a Sofia relata, acaba por ser aquilo que ela sente. Ela sabe que se voltar tem risco de retomar novamente tanta faixa por completo, o que é uma estratégia perfeitamente normal e ótima, e o importante é ficar mesmo sem fumar a longo prazo. Ficou a nossa live Lunch and Learn, como nós combinamos, uma sessão curta, à hora do almoço, para falar sobre temas que vos interessem, e estamos abertas ao tema da próxima semana. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para mim ou para a Ana Luísa e nós teremos todo o gosto em responder também. Está bem? Até para